Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Ben Oliveira, autor dos livros O Círculo e Escrita Maldita. E hoje eu vou falar sobre um livro muito importante, O Demônio do Meio-Dia. Escrito pelo jornalista e escritor Andrew Solomon. Quem ouve o título pode achar que se trata de um livro de terror ou de ficção, mas na verdade é um livro sobre depressão. Este livro tem como proposta desmistificar um pouco essa doença mental que é a depressão. Para quem tem a doença, talvez não seja tão estranho falar sobre os sintomas e sobre as percepções, mas para quem não conhece, ainda é muito importante falar sobre esses transtornos mentais. Existem milhões de pessoas no mundo que acham que a depressão é uma frescura, que a pessoa está inventando, e isso acaba piorando quem já não está se sentindo bem. O fato do livro ter sido escrito por um escritor depressivo fez toda a diferença em O Demônio do Meio-Dia, porque ele traz várias referências literárias de romances e poemas que tenham relação com a depressão, com a ansiedade e com a melancolia. O Andrew Solomon entrevistou várias pessoas com depressão e especialistas, além de trazer vários estudos de casos sobre a doença. Na depressão, a falta de significado de cada empreendimento e de cada emoção, a falta de significado da própria vida se tornam evidentes. O único sentimento que resta nesse estado despido de amor é a insignificância. No livro, o autor descreve como a depressão fez parte da vida dele, fazendo ele perder a felicidade, perder a capacidade de confiar em si mesmo, e inúmeras outras situações escritas no livro, não só vividas pelo autor, mas por outras pessoas entrevistadas. A depressão é uma das principais causas de incapacitação nos Estados Unidos e ela está relacionada a inúmeras outras doenças e vícios. No livro, o autor descreve a ansiedade e a depressão como os demônios do meio-dia. Segundo o Andrew Solomon, a depressão altera a percepção temporal e alguns dias ruins podem ser tão terríveis quanto vários anos. Além de ser uma doença que está relacionada à solidão, à falta de desejo sexual e à perda de sentido da vida. A depressão é em si destrutiva e gera impulsos destrutivos. Fico facilmente desapontado com pessoas que não se dão conta disso, e às vezes fazem a bobagem de censurar aqueles que me frustraram. Depois de qualquer depressão, é preciso fazer uma faxina pesada. Lembro que adoro amigos com quem pensei cortar relação. Tento reconstruir o que arruinei. Após uma depressão, vem a hora de colar os ovos quebrados e guardar novamente o leite derramado. O autor explica como a depressão afeta os relacionamentos próximos, principalmente por causa da incompreensão. Muitas pessoas jogam a culpa no deprimido, fazendo parecer que eles estão tristes ou que eles estão mal porque eles querem. Isso acaba fazendo com que muitas amizades sejam desfeitas e algumas pessoas perdem até o emprego. O livro descreve as diferentes visões sobre a depressão e os diferentes tratamentos. O autor lembra que nem sempre os remédios são suficientes e muitas vezes as pessoas precisam conciliar a medicação com a terapia de fala, o que ajuda o depressivo a lidar com a solidão. Já na questão da medicação, o autor cita vários efeitos colaterais dos remédios, entre eles a perda de memória, que também acaba atrapalhando o relacionamento do depressivo e a sua melhora. O autor fala sobre a importância de escolher um bom psiquiatra e um bom psicólogo, porque o paciente precisa confiar nesses profissionais de saúde para que ele tenha uma melhora significativa. Um ponto muito importante do livro e criticado pelo Andrew Solomon, que muitas pessoas estão tão preocupadas com os remédios para a depressão, que elas se esquecem que tão importante quanto a medicação é saber se esses profissionais estão adequados para o tratamento correto dos seus pacientes. Apesar do Andrew Solomon presenciar diferentes episódios de depressão em sua vida, foi somente após a perda da mãe dele que ele entrou em colapso. O autor falou que antes da morte da mãe dele, ele estava em um período da vida em que tudo parecia em ordem. E ele fala como a depressão revela o lado frágil e devastador da existência humana. O livro também fala a importância de exercícios físicos e da dieta, e de como algumas substâncias podem acabar piorando a ansiedade, como o café e o álcool. O autor também fala sobre outros métodos alternativos de tratamento, como hipnose, acupuntura, terapia em grupo, homeopatia e medicina natural. Do início ao final do livro, o Andrew Solomon deixa bem claro que a depressão é uma doença muito complexa. Ele cita que as mulheres, por exemplo, têm o dobro de chance de sofrerem com a depressão por causa das questões hormonais e das questões sociais e culturais. Segundo o autor, outras questões relacionadas à depressão são a anorexia, os abusos sexuais,
a idealização do papel da mulher, a falta de afeto nas famílias e o abuso de substâncias. Ainda relacionado à sociedade, o autor fala como são comuns as descrições de depressão em mulheres, mas quando se tratam de homens, muitas vezes é visto como algo normal. Outros 2 pontos importantes do livro, comentados pelo autor, é a depressão na terceira idade e a depressão entre homossexuais. Segundo o autor do livro, os gays estão mais propensos a desenvolverem depressão e terem tendências suicidas. E muitas vezes isso acontece por causa da homofobia que eles sentem dentro da casa e na sociedade. No livro, o autor comenta as diferenças entre querer estar morto, querer se matar e querer morrer. Lembrando que muitas vezes o depressivo deseja colocar um fim na própria vida, mas nem sempre ele tem a coragem ou a energia para fazer isso. E ele explica que o suicídio não deveria ser tratado necessariamente como um sintoma da depressão. Outras discussões interessantes trazidas no livro são a relação entre o suicídio e a eutanásia, como um suicídio dentro da família ou do círculo de amizade ou exposto na mídia acaba influenciando outros suicídios, e como muitas vezes o desejo de matar o outro, segundo Freud, acaba sendo transferido contra si mesmo. Para quem gosta de história, o Solomon comenta como a depressão foi vista entre diferentes épocas. Na Idade Média, por exemplo, foi vista como um desfavor de Deus. Já no Renascimento, a depressão e a melancolia foram relacionadas aos artistas e aos gênios. E nos séculos passados, as pessoas tentavam separar a mente do corpo para tentar conter essas aflições. O título Demônio do Meio-Dia foi tirado dos Salmos da Bíblia e tem relação com a maneira que a melancolia estava associada à possessão demoníaca. O autor também comenta a relação entre a política e a depressão, tanto dos políticos que ocultam depressão pois não querem ser vistos como fracos, tanto da importância do tratamento à comunidade, das intervenções e das políticas de medicamentalização. Um dos pontos mais importantes do livro é sobre as instituições de doentes mentais. O autor comenta que em alguns lugares os pacientes são tratados com tanto descaso e o ambiente é tão deprimente que os pacientes acabam piorando. O autor finaliza o livro com uma mensagem de esperança, trazendo casos de várias pessoas que lutaram ou ainda lutam, mas que não desistiram. O autor diz que o oposto da depressão não é a felicidade, mas a vitalidade. E que apesar dele odiar as sensações destrutivas e os impulsos suicidas, são eles que fazem ele enxergar a vida de um modo mais profundo e encontrar mais razões para viver. Eu recomendo a leitura de O Demônio do Meio-Dia para todo mundo que convive com a doença, seja porque tem a doença ou porque conhece alguém que tem. Mesmo com inúmeros relatos tristes, a obra consegue manter um tom positivo. A mensagem final que fica é de que com a paciência, compreensão, autoconhecimento e tratamento adequado pode-se sobreviver com a depressão. O autor mostra que apesar do lado sombrio da depressão, existem vários artistas e escritores que souberam transformar essas experiências e transformar dor em lucidez. O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, ganhou o National Book Award em 2001. Foi finalista do Prêmio Pulitzer em 2002 e foi listado como um dos 100 melhores livros da década. Bom, é isso. Se você ficou interessado na leitura de O Demônio do Meio-Dia, eu vou deixar o link aqui embaixo. Deixe seu joinha. Se você já leu o livro, deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal e até a próxima.